Viva a vida enquanto a vida pode ser vivida por você. E veja que interessante, que queria dizer isso aí? A gente é finito, a gente tem um tempo, então a gente tem que aproveitar essa vida enquanto ela pode ser vivida por você. E há muitos anos depois apareceu esse hashtag e realmente eu levo praticamente quase todas as minhas postagens, eu coloco, porque realmente se tornou não apenas uma frase de efeito, uma frase que a gente quer passar ou quer vender, mas sim uma maneira de pensar na vida. Então a vida que vale a pena ser vivida é aquela vida que você todos os dias vive ela, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, a gente não tem ideia de como vai ser pra frente, se a gente em algum momento vai ficar doente, né? Tem coisas que a gente pode prevenir isso na saúde, na medicina, tem coisas que aparecem de um dia pro outro. Então é importante a gente viver cada momento. As pessoas normalmente vivem um dia para acabar o dia, chegar em casa e ter alguma atividade, vivem a semana para chegar na sexta-feira e ir pro churrasco com os amigos, vive a semana para chegar no sábado e ir pescar ou qualquer coisa que gosta, vive um mês para terminar e para receber o salário, vive o ano para ter as férias. Então não é por aí. A gente não pode estar em um momento vivendo a vida. É importante, por exemplo, que esse momento que a gente está aqui seja um momento de muito prazer, que a gente venha aqui com alegria, com felicidade, que a gente converse, que a gente discute, que a gente fale sobre a vida e que a gente chegue em casa mais feliz. E quando chega em casa, também tem aquela pessoa que louca para fugir de casa, para fugir às vezes da família. Não, a gente também tem que passar muito bem na casa da gente, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Porque o que seria da felicidade se não fosse a tristeza? A gente não tá feliz o tempo inteiro, a gente não tá... não somos uma máquina de dar risada, de felicidade. Então, esses nuances da vida faz com que quando tenhamos momentos importantes e a gente saiba aproveitar eles. Os problemas, as dificuldades, eles foram feitos para serem ultrapassados. Eu na minha vida como médico e até em outras coisas que a gente fez, eu muitas vezes encarava um plantão no começo da minha carreira, até com muito mais receio, tinha até, às vezes até pânico de ir para um plantão, porque você não sabe o que vai acontecer. Depois de muitos anos de bagagem, aquilo vai passando, mas as pessoas, o paciente, a emergência, ele chegou ali com problema. Para mim chegou um momento que não era mais um estresse, uma emergência, medicina, um plantão, porque eu estava dentro de uma zona de conforto, a qual eu sabia que eu estava lá e tinha a capacidade de resolver aquele problema daquela pessoa de alguma maneira, e da melhor maneira possível. Às vezes, num acidente, a pessoa pode até ficar com alguma sequela, alguma coisa, mas a gente tava lá para resolver aquele problema naquele momento, não tem como voltar atrás. E essa é a questão do finito e do infinito. O ser humano tem muita dificuldade de entender que acaba. E às vezes não tem nada que a gente possa fazer, mas é muito importante a gente encarar essa vida de uma maneira entendendo que vai acabar e aproveitar os momentos que ela dá. O tempo não volta. E quando a gente deixa de fazer uma coisa, deixa de ser feliz, a gente tá perdendo tempo, e o tempo não tem preço. Muita gente fala assim, quando uma pessoa é bem sucedida, ele teve sorte na vida, né? Uhum. Mas a sorte que eu tive na vida foi de ter uma vida desde criança, adolescente, a qual eu passei por muitas experiências. Até durante a campanha, teve alguns vídeos, algumas entrevistas falando de algumas outras experiências minhas na vida. Então, e muita gente não conhecia, achava que eu tinha nascido médico e só tinha feito isso. Então, eu fui fazer medicina com um pouco mais de idade, com 21 para 22 anos, comecei a trabalhar com 14 anos, tive várias experiências de trabalho, tive uma convivência muito grande com meus avós, com meu pai, com a minha mãe, na questão familiar, fiz vários trabalhos voluntários, isso antes de fazer medicina. Eu acho que isso me dá uma experiência, uma expertise e um leque de pensar diferente. Ninguém consegue nada sem trabalho, sem esforço, sem dedicação. Eu tinha muita facilidade e gostava muito de continuar estudando. De fato, durante quase todos os anos, durante a medicina, eu estudei. Fazia algumas coisas à parte que também ajudam a você trabalhar com a cabeça, com o cérebro, ajudam você a ampliar o teu leque e não apenas se bitolar alguma coisa. E é aquela coisa que eu te falei, a gente, por mais que tenha muitas coisas, a gente gosta, que nem você. Claro, a gente tem que ter esse controle de não perder, por exemplo, como você falou, em casa eu tô sendo omisso, né? Mas eu acho que dá pra conciliar as coisas e a gente vai vivendo, vai compartilhando e elas vão crescendo e pras meninas, eu tenho só a menina, pros filhos eles vão entendendo como é que é a vida, como é que
como é que faz? E a gente vive numa tranquilidade, e a Flávia também é muito parceira, me acompanha hoje na questão política, você me acompanhou em tudo, nas minhas loucuras até como empreendedor aí, então a gente realmente vive cada momento com felicidade. Eu sou gente como a gente, eu tenho os meus problemas, eu tenho meus sofrimentos, eu tenho meus defeitos, a gente tem, eu sou igual a todo mundo. E eu não faço, assim, é claro, a postura é uma postura de seriedade, uma postura de ser honesto, isso é uma primícia básica da vida. Mas a gente também tem seus problemas, a gente se diverte, a gente sai, a gente vive, né? A gente dança. Eu sempre falo assim, se você vai num baile e não dança, que cara chato, não dança. Você dança muito, tava dançando demais já. Então, assim, a sociedade sempre tá com essa avaliação, mas eu não tenho uma preocupação, até porque a gente sempre tenta dentro né, ter uma postura adequada dentro da normalidade, mas isso não quer dizer que a gente não possa viver, não possa se divertir, não possa ter o jeito da gente, e como qualquer outra pessoa, né? Não está engessado a nada. Eu acho que é importante também, a gente tem que ir lapidando, nascemos uma pedra bruta, e nós temos que ir lapidando o nosso ser, e eu acho que isso é parte da evolução do ser humano, a gente ir realmente melhorando, né? Porque não é só sonhar, e assim, eu sonho, mas sempre com um pé no chão. Aí se der errado, eu tenho aqui pra continuar. Eu acho que isso é uma coisa bem importante para as pessoas. O Brasil tem uma coisa, é o seguinte, aparece uma pessoa no jornal tal, ou no Instagram, hoje no Instagram, né? No Instagram ou no Fantástico, vamos falar o Fantástico. O cara vendia cerveja em lata na praia e virou o maior empresário do ramo, não sei o quê. E aí todo mundo acha que aquilo é uma verdade absoluta e que todos têm a mesma possibilidade. E não é assim. Então, eu vi durante a minha vida muitas pessoas se arriscando de uma maneira que não deveriam se arriscar. Então, assim, a questão do empreendedorismo eu acho que é importante. O brasileiro é empreendedor, Itapiranga é empreendedor, mas a gente tem que ter algum cuidado e alguma base para não também cometer problemas e grandes erros. Tem muitas pessoas que só olham o objetivo final. E é aquela coisa que você falou. O final do dia, o final de semana, o final do mês, as férias, a minha aposentadoria. Caramba. Se você não vive o caminho, você perdeu a oportunidade de viver. Então, isso é muito importante da gente entender. Senão não tem fim, né? Eu termino o primário e tá tudo resolvido. Não, daí vem o secundário. Eu termino o secundário, aí vem a faculdade. Então não tem fim, né? E aí até que chega um dia, agora eu me aposento. Tá, então você passou a vida. Você apenas estava buscando a felicidade no teu objetivo. E não, o caminho é o melhor momento da felicidade. Tu já ouviu falar da história do pai rico, filho nobre, neto pobre. Então, assim, eu venho de uma família que meus avós eram meio, assim, rico. Quando a gente fala, a questão da riqueza mudou muito, né? Os meus avós, tanto de parte de mãe e de pai, eram pessoas bem-sucedidas. Não eram ricos milionários, senão nós era até hoje, né? O rico mesmo, ele fica muita geração sem. Mas eram pessoas de bem de vida, assim, pessoas que tinham uma boa qualidade. Mas eu me lembro do meu avô de pai de mãe, ele vinha de uma família de dificuldades. Meu avô de pai de mãe. E ele saiu, então, de uma dificuldade para se tornar o pai rico. Os filhos dele eram os nobres. Tinham essa possibilidade de usufruir disso do que o pai tinha conquistado. Isso é comum na sociedade. Essas histórias se repetem todos os dias. Eu tive a infelicidade de ser o neto pobre. Tu tá entendendo? Entendi. Porque o meu pai e minha mãe não conquistaram o que o meu avô conquistou, e aquilo foi se perdendo. Então, nós convivíamos com algumas coisas de antes e de outras não. E aí, eu me torno de novo, e aí é uma questão de superação, de você não se contentar e falar assim, não, eu sou o final do fracasso. Não, eu vou tentar me recuperar, vou tentar fazer alguma coisa diferente. Isso sempre foi um estímulo na minha vida. Eu quero que a minha história seja diferente. E as minhas filhas, como você falou, elas estão nessa condição aonde elas nasceram, graças a Deus, numa situação boa. Mas eu sou bem duro, eu sou bem enfático, tenho uma fala bem franca e falo para elas, se vocês não estudarem, se vocês não fizerem, se vocês não trabalharem, se vocês não tomarem a vida a sério, vocês vão ser pessoas frustradas, porque hoje elas vivem a minha vida e depois elas vão casar, elas vão namorar, elas vão ter filho. Então qual vida elas vão viver, né? É importante as pessoas entenderem. Hoje a gente vive num momento
momento, que às vezes as pessoas querem a coisa fácil, um retorno fácil, que não é assim. Eu não conheço nenhuma pessoa que teve êxito, sucesso na vida, que esteja bem. Não apenas economicamente, porque o econômico é muito assim. De repente, uma pessoa que saiu do nada e hoje ganha 10 salários mínimos, ele tá muito bem na vida. É um cara de sucesso, de êxito, assim. Então não é a quantidade de dinheiro que você ganha, né? É da onde você estava, onde que você está e como você vive. Mas não conheço ninguém que esteja usufruindo do que tem sem ter tido muito esforço, muito trabalho, muito suor, noite sem dormir, trabalhar mais que 8 horas por dia. É importante entender que não existe outra maneira. Tire as picuinhas de você. Não vale a pena essas coisas pequenas. Tente ir atrás do que você realmente gosta, do que você é feliz. A gente não é feito pra fazer uma coisa só. Tem gente que tem essa questão. Por exemplo, eu entrei em direito, eu só nasci pra ser advogado. Acho que não é assim. Que nem o Alexandre é médico, só nasceu pra ser médico. Não. Aproveite a vida. Não tem problema de parar uma coisa e começar outra porque você não gostou. Isso é uma coisa muito daqui. Eu comecei o curso tal, eu não posso abandonar porque senão... Não gostou? Começa outro. E eu acho muito importante assim. Goste do que faz, faça o que você gosta de fazer, mas estude. Seja universidade, curso técnico, seja coisa da vida, vai atrás do conhecimento. Não existe outro caminho. Senão você vai ser um medíocre. Eu sou uma pessoa contra a mediocridade. E sou a favor de quem tem sangue na veia, tem brilho e tem vontade de fazer. Não me estimule porque se você me falar assim, você não consegue, eu vou falar assim, então tu vai ver.